No JBN de hoje, você vai ver que o Brasil continua enfrentando dificuldades para comprar respiradores. Os equipamentos são essenciais do tratamento dos pacientes mais graves com Covid-19. E no nosso comentário de hoje, uma advogada vai falar sobre os direitos trabalhistas nesse tempo de pandemia. A gente sabe que algumas regras mudaram e, por isso, ela vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. E nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 8 de maio. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, afirmou que o governo não está conseguindo comprar mais respiradores. Os equipamentos são fundamentais para tratar os pacientes com coronavírus. O ministro participou de uma videoconferência com parlamentares da comissão que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Segundo Taixe, os 15 mil respiradores que o Brasil comprou no exterior em abril deveriam ter chegado na segunda-feira da Ásia. A empresa avisou que não tinha como entregar os equipamentos. O Brasil tem hoje 65 mil respiradores, um número considerado insuficiente para enfrentar a crise. Para tentar solucionar esse problema, o ministro afirmou que conta agora com a produção nacional. O investimento deve chegar a 658 milhões de reais. A parte de situação da aquisição de respiradores, a gente tem uma proposta de produzir 14.100 aparelhos, pelo menos, pelo Brasil. A gente teve uma dificuldade na negociação, trazer esses respiradores de fora. As duas empresas brasileiras contratadas para disponibilizar os aparelhos também não estão conseguindo entregar o que foi prometido. 2.240 equipamentos já deveriam ter sido adquiridos. Ainda durante a conferência, quando questionado sobre a necessidade de lockdown, ou seja, a proibição total de circulação, ele respondeu que vai depender da necessidade de cada região. Depois de visitar o Amazonas, Taixe disse que vai visitar agora o Rio de Janeiro e na próxima semana o estado do Amapá. No nosso comentário de hoje, a advogada Laisa Ribeiro fala sobre o direito trabalhista nesse período de pandemia. Acompanhe. Em 1º de abril de 2020, foi publicada uma medida provisória prevendo a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário do empregado. Essa redução pode se dar em 20%, 50% e 70%, e o instrumento para sua regulamentação é o acordo individual de trabalho ou o acordo coletivo com a intervenção do sindicato, a depender da faixa salarial que o empregado recebe. Se, por exemplo, o empregador resolver reduzir 50% da jornada de trabalho e do salário do empregado, ele vai pagar 50% do salário base dele, na data prevista, da forma habitual de pagamento do salário. E os outros 50% serão custeados pela União. Só que a base de cálculo não vai ser o salário do empregado, mas sim a parcela do seguro-benefício do seguro-desemprego a que ele teria direito a receber caso fizesse a solicitação do benefício. Então, pode haver realmente uma redução salarial a depender do salário que o empregado recebe. Essa outra parte, esses 50% custeados pela União, o Ministério da Economia criou um procedimento para que o empregador transmita as informações para que seja feito o pagamento. Então, o empregador tem 10 dias contados da data da assinatura do acordo para informar os termos do acordo firmado e, contados também da data do acordo assinado, o Ministério vai ter 30 dias para fazer o pagamento do valor que é devido ao empregado. O empregador pode fornecer, no momento das informações, os dados bancários do empregado e aí o valor dessa parcela vai ser feito mediante crédito bancário na sua conta. E se isso não acontecer, vai ser aberta uma conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil
para que o empregado possa sacar o valor referente ao benefício emergencial. E agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Veja. O governo francês colocou adesivos no chão pedindo às pessoas que se afastem enquanto estão na fila para comprar bilhetes na estação do metrô. O país se prepara para afrouxar o bloqueio imposto pela pandemia de coronavírus. A partir de segunda-feira, as escolas vão começar a abrir de forma gradual e as empresas estarão livres para retomar as operações. É o fim de um confinamento de 8 semanas para os 67 milhões de habitantes do país. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai anunciar uma redução cautelosa do bloqueio imposto pelo coronavírus na próxima semana. A ideia é adotar uma medida prudente para garantir que não haja um segundo pico de infecções que possa prejudicar ainda mais a economia. Johnson deve anunciar os próximos passos na batalha britânica para enfrentar o novo coronavírus no domingo, depois de uma revisão das medidas atuais. Na Turquia, bancos públicos feitos para garantir o distanciamento social foram instalados no distrito de Kestel. O governo local redesenhou seus bancos públicos, tornando eles adequados para garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. A Turquia tem um dos maiores casos registrados de Covid-19 no mundo, mas manteve o de mortos bem abaixo dos níveis da Europa e dos Estados Unidos. Na Espanha, depois de 55 dias de confinamento, os moradores de Barcelona puderam ir à praia após a reabertura para atividades esportivas. O local atraiu nadadores e surfistas. As pessoas não podem descansar na praia ou nadar por lazer, e não há salva-vidas de plantão. Um policial usando máscara protetora foi visto conversando com pessoas que não estavam cumprindo as regras. E agora eu tenho uma ótima notícia para dar. É que o paciente que foi diagnosticado com Covid-19 na Vila São Cotolengo, em Trindade, está curado. Ele ficou 17 dias sob os cuidados necessários e agora já está bem e sem nenhum sintoma. A coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Vila gravou um vídeo para a gente contando os detalhes. Vamos ver. Desde o dia 20 de abril, anunciamos o primeiro caso de coronavírus na instituição. Desde então, seguimos todas as recomendações necessárias pelo Ministério da Saúde e outros órgãos. O paciente foi isolado, permaneceu durante 17 dias em uma outra unidade em isolamento. Hoje ele recebe alta, retornando para sua unidade de origem em um bom estado, sem nenhum sintoma. Para nós, isso é uma grande vitória, uma luta porque fizemos todos os processos, traçamos todas as estratégias necessárias. Estamos ainda aguardando novos resultados. Temos 2 pacientes que estão em investigação, mas o que vale ressaltar é que esse primeiro paciente nosso está bem, está recuperado da Covid-19. É isso aí, agora a gente vai para o intervalo e a seguir você confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora a gente vai acompanhar um pouco do trabalho da Pastoral da Comunicação de Uberlândia, em Minas Gerais, durante esse período de isolamento social. Confira na reportagem. Wilker, o que todo mundo já sabe é que por conta da pandemia do coronavírus, o brasileiro teve que se adaptar para viver neste regime de isolamento social. E para os cristãos, os meios de comunicação têm sido uma forma para que celebrações litúrgicas, orações e a mensagem do Evangelho chegue como alimento de fé para aqueles que creem. Em Uberlândia, Minas Gerais, os comunicadores da PASCOM, Pastoral da Comunicação, têm intensificado a presença nas redes sociais para ajudar com que a igreja se mantenha próxima da comunidade neste momento de pandemia. Temos seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde em relação às nossas missas e os nossos eventos das pastorais e movimentos aqui em nossas paróquias. Por isso,
Os agentes PASCOM têm se prontificado dia a dia, a cada um desses momentos, a transmitir, levar a palavra de Deus nesse momento tão difícil em que nós estamos sendo conturbados com tantas notícias ruins, não é mesmo? Isso faz do nosso trabalho ainda mais importante, é o anúncio da boa nova do Cristo Jesus que veio, morreu e ressuscitou. Mas não é só lá. Em todo o Brasil, os agentes da PASCOM estão empenhados para levar a boa nova de Jesus aos lares cristãos de todo o país. E fica o convite. Seja um comunicador por excelência, apoie o trabalho da PASCOM em todo o Brasil, reze pelos pasconeiros e, é claro, seja um divulgador. E, além de tudo, faça parte da nossa audiência, nos assista, acompanhe os trabalhos e compartilhe com todos os seus queridos familiares para que a boa nova de Jesus Cristo possa entrar em seu lar e, se possível, fique em casa. Muito bom se reinventar para acolher a todos, principalmente neste período, né, Wilker? Com certeza, Daiane, se reinventar nesses momentos de dificuldade é fundamental, sim. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Francisco, como todos os dias, presidiu a missa na Casa Santa Marta, aqui no Vaticano, na manhã desta sexta-feira da 4ª semana da Páscoa. Já na missa de ontem, quinta-feira, na introdução, novamente dirigiu seu pensamento aos artistas. Ontem, disse ele, recebi uma carta de um grupo de artistas. Agradeciam pela oração que fizemos por eles. Gostaria de pedir ao Senhor que os abençoe, porque os artistas nos fazem compreender o que é a beleza. E sem o belo, não se pode compreender o Evangelho. Rezemos, disse o Papa, mais uma vez pelos artistas. Os artistas, com sua criatividade, nos mostram o caminho da esperança, disse tempos atrás Francisco. Precisamente isto é a força dos artistas, mesmo nesses dias em que o horizonte está fechado e há tristeza pela situação que estamos vivendo. O artista, disse o Papa, deve ser aquele que, estando com os pés na realidade, a interpreta, a transfigura, a transforma. Já na homilia de ontem, Francisco comentou a passagem dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, explica na sinagoga a história do povo de Israel, anunciando que Jesus é o Salvador esperado. Quando Paulo explica a nova doutrina para anunciar Jesus, afirmou o Papa, fala da história da salvação. O que há por trás de Jesus? Há uma história, disse o Papa. Uma história de graça, uma história de eleição, uma história de promessa. O Senhor escolheu Abraão e caminhou com o seu povo. Por isso, quando é pedido a Paulo que explique o porquê da fé em Jesus Cristo, ele não começa de Jesus Cristo, começa da história. O cristianismo é uma doutrina, sim, disse o Papa, mas não só. Não só as coisas em que nós cremos, mas é uma história que traz essa doutrina, que é a promessa de Deus, a aliança de Deus, ser eleitos por Deus. O cristianismo não é somente uma ética, tem princípios morais, mas não se é cristão somente com uma visão ética. É mais que isso. O cristianismo não é uma elite de pessoas escolhidas para a verdade. Esse sentido elitista que depois prossegue na igreja quando se diz eu sou daquela instituição, eu pertenço a esse movimento que é melhor que o seu, não é esse sentido elitista. Não. O cristianismo não é isso. O cristianismo, disse Francisco, pertence a um povo escolhido por Deus gratuitamente. Se não tivermos esta consciência de pertença a um povo, seremos cristãos ideológicos com uma doutrina pequenina de afirmações de verdades, com uma ética, com uma moral. Se não temos uma consciência de pertença a um povo, não somos verdadeiros cristãos. O desvio mais perigoso dos cristãos hoje e sempre, disse Francisco, é sem dúvida a falta de memória de pertença a um povo. Quando falta isso, vêm os dogmatismos, os moralismos, os eticismos, os movimentos de elite. Falta o povo. O Papa convidou a pedir ao Senhor esta consciência de povo que Nossa Senhora cantou em seu Magníficat e Zacarias em seu Benedictus.
consciência de povo. Nós somos o santo povo fiel de Deus que, em sua totalidade, tem o faro da fé e é infalível nesse modo de crer. Na saudação em língua italiana, na audiência geral da última quarta-feira, Papa Francisco recordou que nesta sexta-feira, 8 de maio, se elevará uma intensa oração de súplica a Nossa Senhora do Rosário, no Santuário Italiano de Pompeia. E exortou a todos a se unirem espiritualmente a esse ato popular de fé e devoção, para que, através da intercessão da Santa Virgem, o Senhor conceda misericórdia e paz à Igreja e ao mundo inteiro. O mês de maio é consagrado pela devoção popular cristã à Mãe do Senhor. Peço a vocês, disse Francisco, para se confiarem a ela que nos foi dada como mãe debaixo da cruz. Santo Padre visitou o santuário em 21 de março de 2015 e a sua foi a quarta visita de um pontífice a esse lugar tão querido pelos fiéis. Naquela ocasião, Francisco disse: pedimos a Nossa Senhora para que nos abençoe, a todos, a vocês, a mim, ao mundo inteiro. Precisamos de Nossa Senhora para nos proteger. A emergência da Covid-19 e as medidas restritivas impostas pela fase 2 levaram ao adiamento das 5 cerimônias de beatificação programadas para esse mês de maio e junho. A decisão da Congregação das Causas dos Santos não exclui outros adiamentos. As 5 cerimônias foram adiadas para uma data a ser definida. A notícia foi divulgada pelo prefeito do organismo vaticano, cardeal Ângelo Beccio, que, ao Vatican News, falou de um grande sofrimento, sobretudo para as comunidades eclesiais que se preparavam para a grande festa do povo. É difícil pensar numa adaptação simplesmente por streaming. Teria sido um retrocesso, observou o cardeal, enfatizando que o processo de beatificação começa do povo, da aclamação que testemunha a fama de santidade da pessoa, ou seja, a opinião comum do povo, segundo o qual a vida do novo beato era rica de virtudes cristãs, fecundidade apostólica e morte edificante. Uma decisão sofrida, mas necessária. Francisco fala com frequência da esperança, que define como a menor das virtudes, mas a mais forte. E a nossa esperança tem um rosto, o rosto do Senhor ressuscitado, que vem com grande poder na glória. Portanto, a esperança não é algo, mas alguém, exatamente como exclama São Francisco nas laudes de Deus Altíssimo. Tu és a nossa esperança. E Ele não abandonará os que esperam nele. É a mais humilde das 3 virtudes teologais porque fica escondida, disse Francisco. A esperança é um risco, uma virtude, como diz São Paulo, de uma expectativa fervorosa pela revelação do Filho de Deus. Não é uma ilusão. É uma virtude que nunca desilude. Se esperares, nunca serás desiludido. É uma virtude concreta, de todos os dias, porque é um encontro. Com essa esperança são os meus votos a todos vocês que, nesse momento, sofrem as causas da pandemia do coronavírus em todo o Brasil. Esperança naquele que não desilude. Jamais. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei. Obrigado pela participação. Estamos em maio, mês carregado de profundo sentimento, simbolismo e espiritualidade. Conhecido como o mês das mães, este também é o período dedicado a Maria, mãe de Jesus e a nossa mãe. E este é o assunto que a repórter Daiane Rodrigues traz para a gente agora. Maio tem um sentido especial para os católicos. Afinal, é o mês mariano, dedicado exclusivamente a Maria, a mãe de Jesus. Venerada no mundo todo, ela se tornou mãe da Igreja e nossa, por dar o seu sim ao Pai Eterno. E hoje essa devoção se manifesta sob os mais diversos títulos e nomes. A mãe de Jesus tem um espaço privilegiado na devoção popular. Desde o Papa Pio XII, essa devoção tem crescido. Os papas têm dado um espaço privilegiado à mãe de Jesus, nas suas encíclicas, nas suas orações, em momentos que a Igreja mais necessita, todos nós recorremos à intercessão, proteção amorosa de Nossa Senhora.
seja por meio do rosário, da ladainha, das novenas ou das breves orações invocando Maria Santíssima. Se apegar a ela é encontrar proteção, alento e esperança em meio aos conflitos e medos. O Papa Francisco, por conta do Covid-19, em que o mundo inteiro está sendo assolado, fez um convite especial a todos nós, para que neste mês nós possamos rezar o Santo Terço. O Papa Francisco não está convidando a cada um de nós batizados a acreditarmos em mágica, pelo contrário. Ele é um homem que fez uma experiência tão profunda do amor de Deus e ele sabe que quando nós rezamos o terço, nós nos aproximamos do amor singelo de Maria. Quem de nós, quando está perto da mãe, não se sente amado e protegido? O convite da oração do terço neste mês de maio, para que, por intercessão de Nossa Senhora, nós possamos alcançar a graça de Deus, de sermos livrados e curados deste mal que está assolando a humanidade, nada mais é do que o convite para estarmos no colo de Nossa Senhora. Quando nos aproximamos de Maria pela oração do terço, nós fazemos memória da vida de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Nos mistérios do Rosário, nós contemplamos a vida de Cristo. Por isso, neste mês de maio, rezar o terço se torna ainda mais especial, porque significa que se confia na proteção de Nossa Senhora, que intercede ao seu Filho Jesus por cada cristão. Afinal, tudo em Maria se refere a Cristo. Que você, devoto do Divino Pai Eterno, você e sua família possam fazer essa experiência linda de estar perto da Mãe, pois ela nos protege, ela nos ama e ela quer nos proteger hoje e sempre. Parabéns a todos vocês que têm vivenciado este mês de maio de uma forma diferente, fazendo essa homenagem a Maria, se aproximando do amor de Deus. E a gente encerra o JBN de hoje de um jeito diferente. Nós sabemos que domingo agora é Dia das Mães e por isso a gente preparou uma homenagem super especial para você que é mamãe. Várias crianças fizeram questão de contar pra gente do fundo do coração o quanto a mãe é importante para a vida delas. Olha só o que elas disseram. Todas as mães são carinhosas, amorosas e gentis, a pedra mais rara pra gente, a flor mais bela do nosso jardim. Obrigada por ter nos criado. Feliz Dia das Mães! Hoje eu quero agradecer a melhor mãe do mundo, a minha, por ser tão maravilhosa e por me fazer feliz. Eu te amo, mamãe! Oi mãe, tudo bem com a senhora? Estou aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e que eu te amo muito, muito, muito do fundo do meu coração. Beijos, feliz Dia das Mães. Oi, mamãe, tô fazendo um vídeo pra falar um feliz Dia das Mães, que eu te amo no fundo do meu coração. Minha mamãe é importante pra mim porque ela é minha melhor amiga, tá comigo sempre, ela é o amor da minha vida. Minha mamãe é importante pra mim porque ela é minha melhor amiga também, está comigo nos meus momentos alegres, tristes e é a única que tá do meu lado quando eu preciso. Minha mamãe é o amor da minha vida. Mãe, você é a mais bonita de todo o universo. Eu te amo muito. Ela é família, ela é amor. Ela nos conduz pelos melhores caminhos. Ela é o meu amor. Eu amo a mamãe.